Queridos irmãos, quero chamar-lhes a atenção para a leitura que fizemos no livro do Eclesiastes, capítulo de número 9, versos de 1 a 3. Eu quero pedir ao pastor Carlos Vitor para proceder essa leitura de forma que os irmãos atentem bem para ela. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Queridos irmãos, este é um assunto que necessita muita atenção de todos nós. Ele apresenta Deus como o controlador de todas as coisas. Observem a expressão, deveras revolvi todas estas coisas no meu coração. Capítulo 7 do livro do Eclesiastes, versos 23, 24 e 25. Eclesiastes 7, 23 a 25. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquiri, mas ela ainda está longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei ao voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Tudo isto adquiri com sabedoria. E disse: sabedoria adquiri, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Quem o achará? Eu tornei a voltar-me. Observe esta expressão, eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Muitas vezes eu já disse que é muito difícil se entender a Deus. Por que é difícil? Porque Deus, Ele é absoluto. E Ele se revela a quem Ele quer se revelar. Por esta razão eu disse
que este é um assunto que necessita de muita atenção de todos nós. Deus é apresentado aqui como controlador de tudo, de todas as coisas, da vida dos homens, dos ímpios, dos justos. O que observamos aqui é que todos passam pelos mesmos caminhos nas suas filosofias de vida. E que as provações desta vida, elas são controladas por Deus. As obras de Deus são difíceis de se entender. Por que são difíceis? Devido à nossa limitação. O homem é limitado demais. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem este meu raciocínio lendo Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Eclesiastes 11 e 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher que está gestante, que está grávida, assim você, por ser limitado, não compreende as coisas de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 7. Evangelho segundo São João 13 e 7. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que eu faço, as coisas que Deus faz, deixa o homem perplexo, preocupado. Eu não estou entendendo. Pastor Antônio Silva, nosso companheiro, ele disse que Deus complica para depois explicar. Como Deus é perfeito em todas as suas obras. O homem diz, agora não estou entendendo mais nada. Quanto mais eu oro, mais a luta aumenta. Quanto mais eu peço misericórdia, mais a luta vem contra a minha vida. Eu não sei o que fazer. O que eu faço, diz o Senhor, não o sabes tu agora. Mas você vai entender depois eu vou lhe explicar por quê. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo de número 8. Veja que coisa interessante, Evangelho segundo São João 3 e 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento assopra aonde quer. Quando eu leio este versículo, da Bíblia, eu fico entusiasmado. Em um dia estávamos reunidos na Baía da Traição. Os cultos se processavam, nos reuníamos para sair na evangelização na casa de um irmão que havia aceitado Jesus como Salvador. E aquele irmão, ele ainda não estava liberto do cigarro. Porque a salvação que nós somos portadores dela, ela se divide em 3 etapas. Gravem isto, nós somos libertos do pecado. Depois
dos costumes do pecado. E depois seremos libertos do corpo do pecado. A pessoa aceita o Evangelho, caminha, prossegue, a gente vai acompanhando. Com o tempo ele mesmo diz: eu quero me tornar membro da igreja pelo batismo. Eu me sinto liberto dos costumes, dos vícios malditos, de tudo que envolvia a minha vida antes de conhecer a Jesus como Salvador. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele pede batismo, ele sente a responsabilidade, ele reconhece o dever agora de ajudar na obra, na evangelização, e depois ele procura uma adequação para a sua vida, ou escola dominical, ou evangelismo pessoal, ou evangelismo em massa, ou uma outra ocupação no coro da igreja, no coral da igreja, num conjunto, numa outra atividade que a sua alma se sente realizada. Aquele irmão havia crido em Jesus para a salvação, nos reuníamos lá, mas ele ainda não fora liberto dos costumes do pecado. E o vento soprou, e um quadro que ele tinha na parede, ele escondia os cigarros lá. O vento soprou e o quadro caiu no chão, foi cigarro para todo lado, e todo mundo ficou: de quem é isso? Ele disse: eu não sei de quem é. Ora, se a casa era dele. Há um adágio popular que diz que o gato escondido com a cauda de fora. Foi revelado, foi descoberto. Ora, temos que compreender que todos nós caminhamos debaixo do mesmo sol. Todos nós caminhamos debaixo do mesmo sol. Que as provações da vida, ela vem a todos nós, mas elas são controladas por Deus. E eu disse a princípio que as obras de Deus são difíceis de entendê-las. Nós nos reportamos do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 8, que nos diz da seguinte forma: o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não entendo porque eu sou crente. Outros dizem: eu não entendo porque Deus me chamou para o ministério. Eu não entendo porque Deus me confiou uma obra tão grande, um verme semelhante a mim, mas Deus faz todas as coisas como bem lhe apraz. Rapidamente, vamos ver uma coisa interessante que chama a nossa atenção. Salmos 135, o verso de número 6. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, Ele faz. Ele o fez e Ele faz. Ele fez nos céus. Nós ainda não fomos lá, mas pela fé nós já vemos o céu. É o lugar mais belo que pode existir, é o céu. E nós vamos para o céu, nós vamos morar no céu. E Ele prometeu, e esquecido vem, Ele vem. Jesus vem e Ele vai nos levar para o céu. Ele fez nos céus e Ele fez na terra.
nos mares e em todos os abismos. Eu traduzo essa expressão aqui: abismos, pessoas, seres humanos, vidas estragadas, depauperadas, dominadas pelo vício, pelas drogas, pelos crimes. Mas Deus, Ele entra no abismo, pega o homem derrotado e faz ele um vencedor. Ele fez em todos os abismos. Ouvimos alguém dizer: eu não prestava para nada, mas prestava para ser crente. Por isso Ele lhe fez crente. Agradeça, glorifique a Deus, porque hoje você é um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, com autoridade para anunciar ao mundo que Ele salva, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele faz maravilhas. Ele fez tudo o que Ele quis, Ele o fez. Vamos para o livro do profeta Isaías. Isaías é um texto muito interessante. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, os versículos de 1 a 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para saber as nações, para abater as nações diante de sua face. Eu saltarei os lombos dos reis, para abrir adiante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 45, os versículos 11 e 12. Isaías 45, os versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Todos nós estamos expostos às mesmas coisas. O que gera toda essa situação é o coração do ser humano, que está repleto de impiedade, de malignidade e de insensatez. São coisas que acompanham o homem durante o tempo que vive aqui. Todavia, o homem se juntará aos mortos. Vamos para o livro do Eclesiastes novamente.
E vamos ler capítulo 9, verso 1 e 2. Escutem-me. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Porém, eu quero te dizer que em Cristo Jesus há esperança, Amém. há confiança, há graça, há repouso. E nós vamos encontrar uma palavra de ânimo e de reforço para todos nós. Na primeira carta que o apóstolo São Paulo, a quem eu chamo de o grande bandeirante do Evangelho, escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17. Versículos 13 ao 17, de 1 ao Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Há uma esperança viva dentro de nós. Eu admito que muitos dos nossos queridos irmãos, eles perderam os seus entes queridos. Hoje pela manhã eu recebi uma comunicação da cidade de Bahia, que partiu para estar definitivamente com o Senhor, a irmã Maria Paredes, foi esposa do irmão João Alfeu Paredes, irmãos e amigos que encontrei quando trabalhei na cidade de Bahia. Aquela senhora, ela foi professora do meu filho Ismael, e hoje pela manhã comentávamos quanta gente boa, quanta gente amiga, quanta gente que cooperou, como ela, que cooperou nos trabalhos de círculo de oração, com as irmãs dirigentes ali em Bahia, ela era uma delas. E ontem partiu para a eternidade. Deixa nossas vidas consternadas. Mas o que fazer? Nós vamos nos encontrar, não neste corpo abatido, doentio, fraco, mas em um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus. Nós nos encontraremos e jamais diremos adeus. O céu é um lugar onde jamais se diz adeus. Aquela irmã nos deixa muitas saudades. Eu disse que nós estamos caminhando debaixo do mesmo sol.
e que tudo sucede às mesmas pessoas, tanto ao bom, tanto ao justo, como ao injusto. A vida passa como um conto ligeiro. O destino da vida natural é se tornar pó. E eu quero lembrar aqueles que me escutam e que participam conosco deste culto. Há uma coisa que Deus não esquece, é que nós somos pó. Livro do Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Por gentileza, me acompanhem. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem é um ser tricótomo. O homem é completo. Espírito, alma e corpo. Nós estamos pregando alma, corpo e espírito. Não, senhor. A ordem é espírito, alma e corpo. A harpa cristã está em harmonia com a Bíblia. O hino de número 5 da harpa diz: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. O espírito do homem foi dado por Deus e tornará para ele. Salmos 146, verso 4. Salmos 146, verso 4. Por gentileza. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. O Salmo 140, verso 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. É trabalho perdido o mal que alguém tenta contra o seu próximo. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também, olha o advérbio de tempo, advérbio de tempo, isso também ceifará. Pensemos no que nós estamos fazendo, ou bem ou mal. Como estamos na prática da vida? Um dia cessará as nossas atividades aqui. E a Bíblia diz que o homem se vai à sua eterna morada. Vejamos o que diz Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor
a morte dos seus santos. Agora, Isaías 46 e versículo 4. Isaías 46 e 4. E até a velhice eu serei o mesmo. E até a velhice eu serei o mesmo Deus, que perdoei os teus pecados, que te tirei de Lodebar, que te tirei de uma terra onde não havia sobrevivência. Eu sou o mesmo Deus que te tirei do charco de lodo, do monturo, da cova da perdição, que redimi a tua alma, que escrevi o teu nome no livro da vida. Eu sou o mesmo Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sou o mesmo Graças Deus. a Deus. E até a velhice, eu serei o mesmo. Como é que diz? E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei, e o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Eu te levo para onde eu quero até o dia de te guardar. Mas em boa velhice serás recolhido a tua descendência. É verdade. Glória a Deus. Serás congregado ao teu povo. Se tinha esse cuidado em Israel, quando morria alguém, não tem que se enterrar lá, naquele cemitério, se possível na mesma catatumba, tem que ser congregado ao seu povo. E nesta noite o Senhor te diz: eu até a velhice serei o mesmo. E até os cabelos brancos eu serei o mesmo. Vou pedir a você, não pinte seus cabelos. Eu quero ver os seus cabelos brancos. Aleluia! Você de cabelinhos brancos, mas eu dizendo para você, eu sou o mesmo. Eu te levo, eu te conduzo, eu te trago, eu te levo outra vez, até o tempo de te guardar. Os irmãos já pensaram como Deus é maravilhoso? Ele guarda o objeto, Ele guarda o instrumento, Ele guarda o ser humano, porque nós somos obra-prima da mão de Deus. Carne e osso, mas dentro de nós há um tesouro inigualável, incomparável. Há um tesouro, há um tesouro, há um tesouro. Sim, um tesouro guardado em vaso de barro. Ele não quer guardar num vaso de aço, não quer guardar não. É num vaso de barro. É um vaso de barro. Mas dentro do vaso de barro tem um tesouro incomparável. Libere as glórias que você trouxe para Jesus. Libere as aleluias que você trouxe para o nome do Senhor. Temos que entender que estamos caminhando debaixo do mesmo sol. Sol que endurece o barro, sol que derrete o gelo. Aleluia! Quão variadas são as tuas obras, disse o salmista. Eu quisera contá-las e enumerá-las, mas são mais do que se podem contar. São mais do que se pode contar. Ora, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não houve expressão para dizer, de tal maneira. O apóstolo escrevendo aos Romanos, ele disse: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quão insondável. Às vezes a gente mergulha e não toma pé. A Escritura é muito profunda, mas o Deus que é o escritor, que foi quem deu aos homens a ciência de escrever a Escritura, Ele revela a Escritura. Porque as coisas que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e não subiu ao coração humano, Deus reservou para aqueles que o amam. Queridos, glorifique a Deus, por Ele que tem se revelado a você, quando você ainda estava em Lodebar, mas Ele te tirou de lá. Venha para cá, meu filho, minha filha, eu te amo e dei a minha vida por você. A Etiópia, Seba, o Egito. Isaías 45 e 24. De mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força. Até Ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. O versículo 25 para concluir. Mas no Senhor será justificada e se gloriará todas as descendências de Israel. 46, 12 e 13 de Isaías. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Salomão escreveu concernente à vida que passa, a vida terrena, os sofrimentos que o indivíduo enfrenta, independente de ser justo ou injusto. Estamos caminhando debaixo do mesmo sol. E eu quero concluir dizendo, como disse o salmista: uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvi. Digam comigo: uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvi. Que o poder pertence a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor e bendito é o seu nome para sempre. Agradecemos a Deus, agradecemos a sua atenção, agradecemos o seu carinho, agradecemos o seu cuidado, agradecemos a sua contribuição. Que Deus continue te abençoando, multiplicando os teus bens e te fazendo prosperar neste mundo mau e ingrato, aonde estamos escapando por misericórdia de Deus.